do amparo que sempre há nessa casa, principalmente quando a gente vem com a intenção de buscar conhecimento, entendimento, e buscar conteúdo que vai nos ajudar muito na nossa vida. Então o Delmar estava falando, às quartas-feiras, o tema do Evangelho, e esse tema de hoje, no capítulo 17, ele vem do capítulo Sede Perfeitos. Kardec ele reúne vários tópicos, vários temas falando sobre essa temática. E aí entra hoje num assunto que é das instruções dos espíritos. Então, esse tema de hoje, do item 8, não é propriamente a fala de Kardec, mas uma mensagem de um espírito que ele deixa aqui no Evangelho, onde vem essa explicação sobre o tema a virtude. É preciso, antes da gente começar a reflexão, a gente entender bem o que é essa palavra virtude, para que a gente possa entender a colocação do Espírito na mensagem. Então, se buscar no dicionário, a palavra virtude, ela significa ali força moral, disposição firme para a prática do bem e boa qualidade moral. Então, vejam interessante. Então, virtude, Nem eu tinha me tocado, eu sabia que era dentro desse tema mais ou menos, mas não tinha buscado no dicionário e eu entendi. Então, é uma disposição firme para a prática do bem. Quer dizer que a pessoa tem uma força moral, tem uma superioridade moral naquele sentido. Seria como se a pessoa, quando ela faz o bem, ela faz pela essência. Não por interesse, não para aparecer, não para se mostrar, mas faz simples e puramente porque aquilo está dentro dela. Ela tem aquela força nesse sentido. E esse espírito, Nicolas François, essa mensagem é de Paris, em 1863. Ele começa dizendo, então, que a virtude, em seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Se nós buscar o Evangelho também lá naquela parte do homem de bem, a gente vai ver uma listagem bem grande de qualificações que distinguem a pessoa, o homem, a mulher, quando ela é do bem. E aí ele vem dizendo ali que ser bom, caridoso, laborioso, moderado, modesto e assim por diante, várias qualidades dessa pessoa. E aí a gente sabe que a gente está longe de ser ainda uma pessoa virtuosa. Mas mesmo assim a gente às vezes tenta aqui, tenta ali, a gente tenta fazer alguma coisa, a gente se empenha, busca, estuda, tenta se melhorar, para aos poucos ir construindo isso dentro de nós. Mas realmente um exemplo de pessoa virtuosa, são poucos que a gente teria. A gente pode citar alguns, mas no entendimento, vamos buscando compreender mais dentro do tema, para que a gente possa daí aos poucos ir lembrando de um nome, de outro nome, de pessoas que poderiam ser citadas como exemplos, pela sua vida, pela sua dedicação, pelo bem que fizeram para a humanidade, para o mundo, para nós, para todos. Só que daí nessa parte do Evangelho, eu vou ler um pequeno trecho, é o início dele, para que não se perca nada, e é muito importante para a gente poder desenrolar o tema. Então ele disse ali, depois que ele dá essas qualidades, das qualidades do homem virtuoso, que a gente comentou agora há pouco, aí o Espírito ele vem falando na mensagem. Infelizmente, elas são, com frequência, essas qualidades, acompanhadas de pequenas enfermidades morais, que as desornam e as atenuam. Vejam que paradoxo, Então, são qualidades que muitas vezes a gente traz, algumas delas dentro de nós já latentes, algumas já um pouco acordadas, umas já em pleno funcionamento, mas, infelizmente, ele diz ali, a gente também traz junto defeitos. Então, enfermidades morais. E aí continua esse Espírito dizendo que aquele que exibe a sua virtude não é virtuoso, uma vez que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício mais contrário, que é o orgulho. E aí é um ponto interessante. A gente, principalmente nessa época do ano, a gente vê muitas pessoas tentando fazer o bem. E é legal, a gente fazer o bem. A gente juntar, muitas vezes, com um grupo de amigos, alimentos, enfim, alguma coisa que vai ajudar alguém que está em necessidade. Então, vai lá, leva num lugar, leva num bairro. Para pessoas que estão com uma carência, precisando, muitas vezes, daquilo ali,
passando por situações difíceis. Então há aquele movimento que é uma forma, né, de uma pessoa virtuosa, pessoa que tem a virtude, ela reúne, ela ajuda, ela vai, busca, faz, levam lá. E aí hoje nós temos muita moda, né, que nos anos para cá, depois dos meios sociais, que é a selfie, as fotos. Isso já tinha antes também, mas hoje em dia está muito mais fácil. Aí você faz toda aquela ajuda, dá tudo aquilo ali, e aí vai lá no final, reúne o pessoal que foi doado as coisas, ou aquele monte de elemento, e tira aquela foto e posta lá. Viemos fazer a caridade, estamos ajudando, e coloca aquilo lá. É mais ou menos isso que o Espírito fala. Perde-se a modéstia nesse sentido. O que ocorre? Em algumas situações, ele vai falar mais adiante, que é como se o mérito daquele bem que foi feito, infelizmente ele foi apagado. Vejam que interessante isso. Porque a pessoa virtuosa, diz ele ali, a pessoa que realmente tem a virtude do bem, que ela tem essa força moral, essa vontade ímpar e maior do que ela de fazer o bem, ela não precisa aparecer quando ela faz o bem. Ela vai fazer o bem por naturalidade, ela não precisa lá postar que fez o bem, ela não precisa mostrar, ela não precisa contar. E geralmente os nomes maiores que fizeram o bem, que ajudaram na humanidade, foram justamente pessoas anônimas. Muitos poucos conheciam até as suas histórias, mas Deus as conhecia muito bem. São pessoas que a espiritualidade usa muito a espiritualidade do bem, para que essas pessoas façam o seu papel no mundo, porque são instrumentos do bem. O coração dela sempre está aberto, a bondade sempre está aberta, porque ela é uma pessoa que ela vê uma situação difícil, ela vai estar pronta para ajudar. E são pequenas atitudes diárias, não precisam ser grandes vultos, grandes situações que vão mudar vidas, mas pequenas atitudes. A pessoa vai desenvolvendo a virtude. Mas precisamos estar atentos. Por quê? Eu vou continuar lendo um pouco mais o que ele diz. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Ela é adivinhada, mas se oculta na obscuridade e foge da admiração das multidões. Foge da admiração das multidões. A pessoa que é realmente virtuosa, realmente, não que ela tenta mostrar uma máscara que ela é virtuosa, mas que ela realmente tem a virtude, ela foge da admiração, ela não quer realmente aparecer, ela não tem por que aparecer. E é isso que ele diz. Então ele dá alguns exemplos ali, na época, né? E aí ele continua dizendo, todos esses homens de bem ignoravam, eles mesmos, que fossem virtuosos. Se deixavam ir na corrente de suas santas inspirações e praticavam o bem com um desinteresse completo e um inteiro esquecimento de si mesmos. Vejam que interessante. E aí esse Espírito ele vem colocando também, né, na sequência, um convite. É a virtude assim compreendida e praticada que eu vos convido. É a virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita que eu vos convido a vos consagrar. Mas afastai dos vossos corações o pensamento do orgulho, da vaidade, do amor próprio, que desornam sempre as mais belas qualidades. Nós vamos ver em várias literaturas espíritas, muitos livros bons. Tem os livros do espírito da Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco. Divaldo também ele tem uma história muito linda nesse sentido, que a gente poderia até citar ele como alguém que está, com certeza, muito avançado nessa construção de um homem virtuoso, pela forma como ele entregou a sua vida e dedicou na sua, né, uma forma missionária de trabalho nesse sentido, aonde desenvolveu todo um trabalho de ajudar, de acolher crianças, dar lares e uma vida. E a própria vida dele também, ela é um exemplo, mas a gente sabe que ele também está em construção. Mas Joana de Ângeles coloca, então, num dos livros Entrega-te a Deus, que o grande fator, ali ela comenta que o grande fator que nos deixa ainda longe de crescermos mais e de construirmos mais dentro de nós ainda, não só sentimentos bons, mas a virtude em si, que realmente é viver o bem, é fazer o bem sem interesse, sem querer aparecer, é
o orgulho, o ego nosso. Hoje essa palavra tão conhecida, o ego, que é uma palavra tão difundida, que nada mais é do que o nosso orgulho, que quer mostrar, que quer ostentar. E geralmente é o que acontece. Nós vamos ver muitas situações assim. Tempos atrás, eu mesmo lembrando, quando fazia o tema e fazia a montagem da reflexão, eu lembro que eu participava de um grupo de jovens, numa casa espírita, em outra cidade, antes de vir para cá, e a gente fazia então 2 ou 3 vezes por ano visitações, ou ia ao asilo, né, como grupo de jovens, tentando assim, nesse trabalho dinâmico com eles, justamente assim, a fazer eles conhecer a realidade e trabalhar. E a gente ia lá, fazia todo o trabalho, levava alguma coisa, fazia todo um trabalho, uma dinâmica com as pessoas lá também, sejam elas os idosos, as crianças. E aí depois era foto e foto e foto. E colocava. Aquilo então era reunido. A gente na hora pensava assim, vamos divulgar o trabalho para que outros vejam e se entusiasmam também. Mas muitas vezes ali também estava, querendo ou não, né, disfarçado o ego, mostrando que, olha lá, fulano, ciclano, aquele grupo é um grupo caridoso. A gente sabe que hoje, compreendendo um pouco mais, não há necessidade de mostrar. Com certeza aqueles jovens aprenderam algo, as pessoas foram ajudadas, porque partem sempre, o melhor modo de ensinar, de ajudar a compreender, entender e aprender é pelo exemplo, é buscando, é conduzindo, é levando, é mostrando, é vivenciando as experiências, sair da teoria e ir para a prática. Mas, muitas vezes, nessas situações, perde-se o mérito, como diz o Espírito, justamente pela questão do orgulho. Então, é um ponto que necessita ser sempre pensado nesse sentido, e muito delicado também, para que não se perca nesse sentido. Nós sabemos que muitos, trazendo dentro da nossa dinâmica das casas espíritas, o trabalho realizado dentro dos grupos espíritas, das casas, há muitos trabalhos de assistência social, muita ajuda. Nós mesmos aqui na casa, a gente tem um grupo que ajuda, né, na Kombi, que sempre está aqui estacionada, 3 vezes por semana levam, né? Eu não sei quem são, mas com certeza ninguém, né, posta foto, nada. Mas a gente sabe que há voluntários que preparam a sopa, talvez algum que outro a gente até sabe, né? Mas alguns não sabem, não tem certeza, mas eles vêm toda semana, 3 vezes por semana, preparam a sopa, são panelões de sopa. Há outro grupo que vem, que são os motoristas, carregam, levam e vão nos bairros. A gente não sabe quem é. Que legal isso, né? A gente sabe que muitas pessoas ajudam com os alimentos, trazem alimentos aqui no grupo, para que seja preparado esse alimento na sopa. A gente sabe que há voluntários que trabalham nos mercados, pessoas anônimas doam também. Mas é um trabalho legal, porque ninguém está aparecendo, cada um está fazendo a sua parte, está sendo construído, mesmo que com pequenas atitudes, pequenos movimentos, mas está sendo construído pessoas que, no futuro, né, terão grande chance de ser pessoas virtuosas, porque elas estão fazendo o bem, praticando o bem sem interesse, sem querer aparecer, sem querer ostentar. E isso é muito bom. Na sequência também, na mensagem, o Espírito comenta: em princípio, o homem que exalta a si mesmo, que eleva uma estátua à sua própria virtude, aniquila, só por este fato, todo o mérito efetivo que possa ter, conforme a gente colocou. O homem que faz o bem sente no fundo do coração uma satisfação íntima. E aí eu pergunto, os 2 aspectos para a gente poder entender. Por que aparecer? Por que querer mostrar? Se, quando a gente faz o bem, e eu sei que todos aqui já fizeram o bem de uma forma, porque o bem não é só ajudar nesse sentido, é você visitar um doente, é você visitar alguém que está lá sozinho, né, muitas vezes, né, vivendo tempo, sem ter ninguém para conversar, aquela pessoa carente de atenção, que necessita de, seja alguns minutos, que alguém escute suas histórias, às vezes repetidas, porque sempre conta as mesmas histórias, mas a atenção, aquele carinho, e as pessoas não têm tempo. Então, em alguns momentos a gente dispõe, vai lá, dá aquela atenção, aquele cuidado, cuida, às vezes, de uma criança, de alguém, porque a mãe está lá procurando trabalho, precisa ter uma entrevista, você vai lá, ajuda, né? Cuida um bichinho de estimação, porque a pessoa também está indo
Saiu trabalhar, está indo viajar. Pequenos gestos, pequenas atitudes. E sabe que quando a gente faz realmente o bem, você sabe que fez o bem, isso te dá uma satisfação muito grande. Você dorme melhor à noite, você se sente mais útil à sociedade, você se sente de alguma forma, a balança da tua consciência, ela também parece que ela equilibra nesse sentido e traz uma satisfação íntima muito grande. Só que nem todos se satisfazem com isso. Então, por que aparecer? Com certeza, a gente precisa analisar nesse sentido, porque o ego, o orgulho está aí, muito superior. Vencendo até mesmo aquela satisfação íntima, consciência tranquila com Deus, que vê a tudo, a todo momento. Então vem esse Espírito trazendo um alerta. Ele deixa claramente ali um alerta, a colocação dele. Mas, olha só o que ele diz, bem interessante. Isso, para a gente entender, lá em 1863, já existia, sempre existiu, mas muito alerta, muito atual esse alerta dele. Mais vale menos virtude com a modéstia do que muitas virtudes com o orgulho. Mais vale uma pequena coisinha que você faça lá, sem ninguém saber que você realmente ajudou alguma coisa, do que 30, 40 fotos de um evento que foi ajudado, um evento de caridade, seja o que for, que você apareceu lá doando, fazendo, dando apenas um exemplo nesse sentido. Mais vale um pequeno gesto surdo que ninguém viu, talvez ninguém viu que você fez, do que você sair contando para todo mundo, para os parentes, para todo, faceiro. Claro, a gente fica feliz quando a gente faz o bem, a gente quer, e acaba contando, mas nesse contar a gente está também querendo mostrar que a gente é uma pessoa virtuosa. Às vezes até está nesse caminho, mas acaba se perdendo nesse sentido. É muito interessante, sempre gosto de trazer um exemplo real de que ocorreu. Então vou trazer um exemplo da atualidade. Talvez alguns de vocês já escutaram, viram a reportagem desse senhor, o Nicholas Winton. Ela saiu no Globo Repórter alguns anos atrás, não lembro bem, mas deve fazer mais de 10 anos já, né? Acho que uns 15 anos atrás. Eu vi que tu na sua cabeça deve ter assistido dele, a matéria dele. É muito interessante a história dele. Porque a gente sabe de muitas pessoas que vivem de uma forma virtuosa, ajudando, e a mídia hoje em dia ela cai em cima e mostra e faz e acaba, às vezes, até atrapalhando o trabalho daquela pessoa. Mas esse homem, Nicholas Winton, ele, em 1938, ele morava na Tchecoslováquia, e ele, prestes a começar então a Segunda Guerra Mundial, ele sabendo já dos rumores, das situações que estavam ocorrendo ali, e dos planos, no caso de que aqueles judeus seriam enviados aos campos de concentração, então toda aquela região onde haveria judeu, haveria um grande movimento que eles seriam levados, ele então arriscando a sua vida, preocupado, sem falar a ninguém, começou, porque ele tinha contatos na Inglaterra, começou a enviar cartas, antecedência, muitas cartas e cartas e cartas a famílias, a pessoas, buscando informação de pessoas que poderiam receber crianças judias na Inglaterra. E ele então começa esse movimento de cartas, noites e noites escrevendo cartas. E as cartas começaram a retornar então na forma positiva, que aceitavam as crianças, já indicando outra família também aceita, uma família também aceita, pode mandar irmãos, pode ser. E ele começou a reuniu alguns judeus então e foi comentando o seu plano, a sua ação, dizendo dos rumores, o que poderia acontecer, e realmente estava prestes a acontecer, já fechar as fronteiras todas, e os judeus então, mesmo sabendo que talvez seria a última vez que viriam seus filhos pequenos, crianças de colo, crianças de 7, 8, 9, 10 anos, vão lá e levam, confiando aquele homem sozinho a seus filhos. Imagina a situação hoje, quem tem criança, uma situação dessa. Você saber que talvez nunca mais você vai ver seu filho. E você então confia e leva as crianças a ele. Esse homem então, Nicholas Winton, começa então a embarcar essas crianças para a Grã-Bretanha. Aí,
Ao todo, ele consegue tirar da região ali onde ele da Tchecoslováquia 669 crianças. Praticamente todos os pais morreram nos campos de concentração, na maior parte em Auschwitz. Quase todos foram enviados para lá. Muito poucos retornaram. E a gente sabe que as crianças, praticamente nenhuma sobreviveu. Então ele salvou diretamente 669 crianças. Muitas realmente não viram mais os pais. E nem os pais viram seus filhos. Mas aí o mais interessante da história, uma atitude de alguém muito virtuoso. Mas ele nunca contou a ninguém. A sua esposa, que eu acho que, né, quem tem sua esposa, né, é difícil não compartilhar uma história, algo com a esposa. Nem a ela ele contou. Passaram-se 50 anos do fato. A sua esposa, um dia, subindo no sótão, revirando caixas, organizando, a mulher gosta muito de organizar, vai lá e abre uma caixa e acha várias cartas. Imaginem cartas escritas, né? E mulher não gosta de ler a carta, né? Imagina carta com endereço do marido ali, vai olhar o que vai investigar todas, isso é normal, né? E aí começa a olhar as cartas e começa a ver aquelas cartas. E fica curiosa com as histórias, o que era aquilo ali. E vai e instiga ele, pergunta a ele. E ele então tem que conta a história toda e relata toda a história. Ela fica pasma com toda a história, com tudo que ele ajudou. Não comenta nada a ele, mas a mulher, né, no caso, a esposa, ficou muito feliz pela atitude do marido e resolveu de contar para um jornalista. O que o jornalista fez? Né, foi lá, procurou ele, entrevistou, buscou toda a história e resolveu de uma noite convidá-lo para um programa especial de televisão, onde ele seria então entrevistado e contaria a sua história. Ele não teria contado se realmente não tivesse acontecido isso. Talvez teria desencarnado e ninguém ficaria sabendo quem ele foi. Não foi por ele, mas pela esposa dele que buscou a história. E aí naquela noite da entrevista, é muito interessante porque eles chamam mais de 100 pessoas e reúnem-se no salão, no palco, ali na plateia, isso. Enquanto o entrevistador está nesse lado, ele está lá sentado na primeira fila, Nicholas Winton, e aí aquele número de 100 e poucas pessoas sentadas junto. Ali. Ele não conhecia ninguém, estavam todos ali como sendo parte da plateia. E então ele conta toda a história, todo o relato, né? As cartas, tudo. E daqui a pouco ele diz assim, olha, vejam bem, essas pessoas todas estão aqui no nosso país, né? Estão todas por aqui, próximas, assim, pode ser até que alguma esteja aqui presente. O entrevistador diz, quem sabe se houver alguma presente aqui, que o seu Nicholas Winton, né, conseguiu salvar a sua vida, por favor, levante-se. Todas as 100 e poucas pessoas levantaram. Eles haviam preparado uma surpresa para ele. E reuniram pessoas de diferentes profissões. E aí ele fala ali, alguns se formaram médicos, estavam ali, professores, engenheiros, químicos, pessoas, né, de todos os tipos de profissões, empresários, enfim, que constituíram família e multiplicaram aquele número. E é muito emocionante a matéria. Ela tem no YouTube, acredito eu que é bem fácil de achar ela, se procurar em Globo Repórter, o próprio colocar Nicholas Winton, o nome dele, Homem salva crianças né, dos campos de concentração, vai aparecer várias histórias ali, aparece a dele. Assistam, eu recomendo. É emocionante, não tem quem não se emociona pela história. Porque assim, gente, são histórias de pessoas que realmente uma força maior do que elas de fazer o bem. Sem aparecer, sem ninguém conhecer, simplesmente pelo bem de salvar, sabendo que aquelas crianças não teriam chance. São exemplos, a gente com certeza está longe no exemplo de uma situação assim, mas são atitudes que mostram, e elas de alguma forma ou outra trazem para a realidade para que a gente possa entender o que é realmente ser uma pessoa virtuosa. É realmente fazer o bem sem ostentação, sem aparecer, fazer o bem pelo bem, por esse sentimento, né, que o Espírito ali nos diz, que o homem que faz o bem sente no fundo do coração essa satisfação íntima.
E outro fator importante também que Joana de Ângeles coloca, que é muito importante, importantíssimo. Todos nós cometemos erros nas nossas existências. No decorrer das nossas trajetórias, sejam em existências passadas ou nessa nossa vida mesmo atual, nós vamos ter situações que nós não conseguimos corrigir, que talvez a gente carrega dentro da nossa consciência ainda culpas, a gente carrega dentro da consciência ainda sentimentos de remorsos, de situações que a gente não conseguiu reverter, que aconteceram, ficaram para trás, e que a gente, quando lembra, ainda aquilo mexe com a gente. Alguns até, em algumas situações, pelas culpas, acabam desenvolvendo depressões, situações mais graves, patológicas, de doenças, aonde afeta o emocional. E Joana de Ângeles, ela diz, ela explicando no livro Plenitude, que a consciência nossa, a consciência do espírito, do ser humano, quando ela identifica um erro grave, algo que ocorreu, ela não perdoa. Eu, quando li a primeira vez isso, fiquei pensando, poxa vida, mas como não perdoa? Então, o auto-perdão, como que ocorre isso? Aí fui buscando, estudando mais, tentando compreender a colocação dela, e buscando mais outros temas também, onde ela traz esse assunto. E é muito interessante o que ela diz, que a consciência não perdoa, fica gravado. Mesmo algo que ocorreu lá no passado, distante. Ela só vai perdoar em 2 momentos. Que a gente vai se sentir assim perdoado, como aquilo diluído, que some, que dilui de dentro de nós. No momento que a gente conseguir reparar, se a gente conseguir reparar, a gente vai conseguir. Mas há situações que a gente não consegue mais reparar. Eu tenho, vocês devem ter situações que ficaram para trás que a gente não consegue reparar. Como então reparar? E aí vem a segunda situação que ela diz, que é possível sim reparar. Praticando o bem. Mas praticando tanto o bem, fazendo tanto bem de uma forma pura, de uma forma singela, nesse sentido da virtude. Praticando tanto bem que vai chegar num momento que a balança, ela diz a balança da consciência, o peso de tanto bem que você praticou, ele supera aquele mal que você fez. E acaba se diluindo aquilo, onde você nem mais sente quando lembra. Porque é tanto bem nas tuas memórias, tantas coisas boas que você fez, que isso se dilui. Então, praticar o bem faz bem. Jesus dizia mais prazer, mais alegria em dar do que há em receber. Então, vejam a importância disso tudo. Nós temos aí, dentro de uma casa espírita, talvez uma das religiões que mais pratica de alguma forma atos do bem, não só apenas aquelas que são adeptas ao espiritismo, porque quando é ajudado alguém, quando é distribuída a sopa, quando é ajudado, quando é trazido alimento, enfim, todos os grupos e casas que têm esse tipo de atividade, praticamente é muito pequeno o número de pessoas que são espíritas que recebem esse auxílio. A doutrina espírita, o espiritismo, quando ele começa a entrar dentro de nós, a gente tem essa vontade, esse movimento, isso é muito saudável. E fazer o bem sem interesse, ajudar, é muito bom. E nós, dentro de um grupo espírita, de uma casa espírita, quanto mais estudarmos, mais vamos tendo entendimento e oportunidades de trabalhar. Porque, como eu falei, talvez seja uma das religiões que mais ajuda nesse sentido, da caridade. E a caridade é amor. E amor não humilha, não mostra aquele que está sendo ajudado e que precisa ser ajudado. Ela faz pelo bem, pelo amor puro. Então, que a gente possa ter esse entendimento e que a reflexão, esse tema de hoje, possa também nos ajudar nesse sentido a compreender a importância de buscarmos construir isso dentro de nós. Eu agradeço a todos, possamos então nos preparar para o momento do passe. Então, nesse momento, é o primeiro momento do passe. E nesse primeiro momento é para nós.
para nosso refazimento, para que possamos receber as energias. Vamos trazer para a nossa tela mental a imagem do nosso Mestre Jesus, esse guia, modelo de ser humano integral, mais perfeito que já existiu. O olhar do Mestre, tocando nossos corações, nos acalmando, serenando, refazendo nosso organismo, cada uma de nossas células. Aos poucos, a paz, a serenidade, se fazendo presente em todo o nosso corpo físico. Vamos elevar a esse Mestre querido um pensamento, um pedido, para que possamos ter em nossos corações sentimentos bons, a bondade, o amor, lembrando que, em primeiro lugar, devemos amar-nos, entender que estamos buscando a evolução, compreender que somos seres que estamos caminhando um degrau em cada dia e aceitarmos algumas limitações, buscarmos melhorar o que for possível, mas que a paz, que a serenidade estejam presentes em nosso coração, para que possamos ter a saúde, ter o equilíbrio para as atividades, para desenvolver o amor ao próximo, a bondade, o bem para com todos. Que possamos, com o pensamento elevado ao Mestre, permanecer em sintonia, em equilíbrio, com esta paz que recebemos desse Mestre querido. E assim, nesse momento, vamos aguardar o segundo momento do paz. Queridos irmãos, agora, em paz, com nosso coração elevado ao nosso Pai maior, Criador, fonte de todas as coisas, vamos fazer a caridade ao nosso irmão. Vamos distribuir aquilo que nós recebemos de Deus, irradiando pensamentos de paz, de amor, de luz, para todas as pessoas enfermas que se encontram nos hospitais, nas UTIs, nos ambulatórios, nos lares,
para os nossos irmãos que sofrem, por todos aqueles que ainda estão no caminho das trevas, do conhecimento, do amor. Também rogamos ao nosso Pai, para as nações, para os seus governantes, para o nosso Brasil, para o nosso estado, para o nosso município, para que seus governantes possam receber as mensagens de amor, de trabalho para todos, para que a paz comece em nossos corações, em nossas famílias, em nossos trabalhos. Que cada um recebe conforme a sua busca e que a luz ilumine a todos e que possam sair daqui com o coração leve, com muita paz e com muito amor, e que cada um de nós possamos fazer de hoje o nosso amanhã de virtudes ao nosso próximo. Obrigada a todos que aqui se encontram, que Deus abençoe a todos e que Jesus, farol das humanidades, possa seguir a cada um em seus corações. Que assim seja.